Olá, Rangers! No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre planos de construção do corpo. Vamos começar aí com o olho que tudo vê, olho que tudo sabe. Não é isso que você está imaginando, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre 3 teminhas básicos: antimeria, metameria e paquimeria. Eu não entendi o que ele falou. Prepare-se, porque vai começar agora a antimeria, depois metameria e depois paquimeria. Que nome é isso? É nome de remédio? Vamos descobrir. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Antimeria. Lembra que teve uma aulinha, o link por aqui assim, que eu falei para vocês sobre o plano mediano, né? Um plano de secção que dividia a gente em lado direito e esquerdo. Pois é, a partir desse plano mediano, que vai separar a gente em 2 metades iguais e simétricas, a gente vai dizer que a gente forma aí 2 antímeros, um antímero direito e um antímero esquerdo, tá? Porém, contudo, entretanto, todavia, a gente sabe que não existe aí uma simetria perfeita. Por quê? Externamente, tudo parece, né? Que você tem uma mão, um braço, um ombro, tudo um de cada lado, beleza? Mas veremos se é isso mesmo. Então, na antimeria, a gente observa que nenhuma estrutura do antímero direito com o antímero esquerdo, eles são suficientemente idênticos, tá? Porque tem coisas que eu tenho do lado direito que eu não tenho do lado esquerdo. Isso onde? Do lado de dentro. Do lado de dentro é tudo diferente, né, gente? Então, vamos avaliar aí quais seriam essas estruturas que são diferentes entre os antímeros direito e esquerdo. Então, nessa antimeria, a gente diz que a gente tem uma simetria bilateral parcial. Por quê? Externamente, parece que está tudo semelhante. Então, você tem um membro superior esquerdo, um direito, o membro inferior esquerdo, o membro inferior direito. Externamente parece que está tudo igual, né? Uma orelha de cada lado, um olho de cada lado, um buraquinho do nariz de cada lado, ok. Mas se a gente olha isso internamente, a gente vai observar que não vai ter aí essa semelhança, né? E aí a gente pode dizer que a gente vai ter uma assimetria tanto morfológica quanto funcional também. Vamos entender por que isso. Então, veja, internamente, se a gente falar, eu tenho um fígado. Ah, legal, eu tenho um fígado e tenho um baço. Então, se essa linha do plano mediano está me cortando ao meio em antímero direito e antímero esquerdo, vai cortar também aí esse órgão ao meio, né? Observe aqui que vai cortar ele ao meio. Então, metade, uma grande porção, vai ficar para o lado direito, mas eu tenho um pedacinho ainda para o lado esquerdo. Então, não é semelhante as divisões aí desse órgão, tá? E o baço está localizado aí no lado esquerdo do nosso abdômen. Ou seja, do lado direito não tem baço. Então, já ficou assimétrico. Tá? Se a gente for olhar, então, analisar aqui, ó, o corte do coração, cortando ele ao meio. Olha a diferença aí que a gente vai ter. Não só nos vasos da base, que a gente vai analisar aqui, também como na grande porção desse coração, ele vai estar inclinado aí para a porção torácica esquerda, ok? Além disso, no nosso próprio corpo, a gente tem diferenciações aí. Por exemplo, posso ter um ombro mais alto que o outro, a boca um pouquinho mais torta que a outra, um olhinho maior do que o outro, e isso é natural. Tá? Então, essas são as assimetrias morfológicas. E a gente ainda pode dizer da simetria funcional. Eu sou destra, mas tem gente que é canhoto. E aí? É uma assimetria também, que a gente chama aí de assimetria funcional. Beleza? Ok, nessa assimetria, então, veja, este é o rosto do bonitíssimo, nem tanto, Luciano Huck. Achei bonito, viu? Tá lindo. Se a gente torná-lo assimétrico, pegar apenas um lado do rosto dele, metadinha, imagina aí pegar essa metadinha esquerda aqui do rosto dele, e aí fazer uma foto. Olha só como é que fica a pessoa. Bem pior do que o original, né? Tá meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Pois é,
Não vamos dizer isso, mas tudo bem, já foi dito. Então, veja aí, isso seria a simetria, ó, mesma posição dos olhos, da orelha, o desenho da boca, as narinas aqui também, tá? Então, isso é o que a gente chama de simetria. Então, veja que o nosso rosto, ele é assimétrico. E aí, nessa assimetria, agora vamos analisar o bonitíssimo, agora sim, bonitíssimo, do Cauã Raymond. Observe essa foto que é a original. E agora, essas duas que são as duplicações, ó. Do lado esquerdo foi duplicado, então veja que a covinha aqui da bochecha dele, ó, tá duplicada, tá? E aqui do lado direito, olha como diferenciou bastante, ó. O desenho da boca mudou bastante, o desenho do nariz também mudou bastante, tá? Até a altura aqui, ó, da implantação da orelha também teve aí essa diferenciação. Né? O mesmo a gente observa aqui nessa construção aí dessa imagem da Marilyn Monroe. O que a gente observa? Ó, aqui tá bem interessante da gente ver. Um lado tá com o cabelo solto e outro tá com o cabelo preso. Então, o lado esquerdo, ó, com os dois lados, cabelinho solto e aí com o cabelo preso. Tanto é que ficou com duas pintinhas aí no rosto. Então, veja como é feita aí a simetria do nosso rosto, né? Então, se é assimétrico, também é bom, né? Pro George Clooney, ó, a diferenciação, um rosto mais alargado e um rosto mais afinado, tá? Essa é sempre a versão original. Para o Barack Obama, olha a diferença também, com duas pintinhas no nariz, olha a diferenciação aqui, ó, do desenho do olho, desse desenho para esse desenho, tá? O desenho do lábio também, a diferenciação da narina que a gente pode observar, né? Aqui no caso da Anne Hathaway, o que a gente observa? Ó, a foto original, feita só com a metade mais escura do rosto dela, como é que ficou, e feito com a metade mais clara aqui do rosto dela, como é que ficou, tá? Nesse momento, meu toque já está gritando assim, tipo, ai meu Deus, para com isso que eu já estou passando mal. Quem tem transtorno obsessivo compulsivo para organização, tipo eu, fica assim. Ai, agonia, puta! E além disso, podemos ter aí também assimetrias por características de exposição solar. Olha esse rosto. É um rosto só, tá, gente? É uma única pessoa. É um senhor caminhoneiro lá acho que de Londres, alguma coisa assim, da Europa. Então, esse lado aqui, ele tá mais envelhecido justamente porque é o lado que o bonito do sol, ou a bonita desse sol, queimou ele na direção, tá? Então, veja que esse rosto tá bem mais envelhecido. Então, a assimetria pode ser, além das diferenças que a gente tem de um antímero para o outro, também por fatores de exposição ambiental. Bora para o próximo item da nossa conversinha de hoje, que é a metameria. Na metameria é baseada nos conceitos aí para segmentação corporal, que ela surge quando a gente está em desenvolvimento embrionário. Tá vendo que a gente é formado aí por vários segmentos que vão dar origem aí à construção do nosso corpo, tá? Então, ele se baseia nessa superposição longitudinal aí dos segmentos que são semelhantes, né? E aí, cada segmento desse que é semelhante, a gente vai chamar isso de metâmero. Isso também existe aí para os filos anelídea, cordadas, né? Que somos nós, e os artrópodos também, tá? Então, aqui na imagem tem para vocês aí alguns anelídeos, como, por exemplo, a dona minhoquinha, que a gente consegue visualizar bem, ó, toda a parte dos metâmeros que a compõem, ok? E aí, nessa parte da metameria, então, eu posso dizer que a superposição das costelas e com os espaços intercostais, ou também a superposição aí dessas vértebras que vão formar a nossa coluna vertebral, também é chamado de metâmeros. Então, o empilhamento dessas estruturas é que vai dar origem aí aos metâmeros, tá? E esses metâmeros também, a gente vai trabalhar isso na anatomia clínica justamente porque, a partir de cada um desses espaços aqui que vai formar o forame intervertebral, vai partir uma raiz nervosa formando um nervo espinhal, tá? E aí, esses nervos espinhais, eles são formados ainda quando a gente é embriãozinho. Então, os metâmeros estão lá empilhados bonitinho, né? Depois desse embriãozinho, ele começa aí a produção dos membros superiores e membros inferiores. E dá origem, então, aos dermátomos que a gente estuda e trabalha na anatomia clínica, tá? Isso é tema para uma outra aula, segue aí, um dia desse vai aparecer.
E ainda, esses metâmeros, eu tenho certeza que você nunca mais vai olhar para o Bob lá no laboratório e vai se esquecer disso, né? Porque nada mais é do que o empilhamento dessas estruturas, ok? E a formação também dos dermátomos, que a gente vai comentar aí numa outra aula, em breve. Vamos agora para falar da paquimeria. Bora! Paquimeria, a gente vai ter aí uma segmentação, né, do eixo axial. O que é o eixo axial do nosso corpo? É o que envolve a formação de cabeça, coluna vertebral e a formação do tronco como um todo, tá? Então, a gente divide isso em dois grandes tubos, um ventral e um dorsal. Então, na parte ventral, a gente vai chamar isso de paquímero ventral ou visceral, que é onde a gente observa a formação da maioria das vísceras, né? Vísceras são os órgãos, tá bom? E no paquímero dorsal é onde a gente vai observar aí a formação da cavidade craniana e também do canal vertebral, por onde vai passar a medula, né? Nossa medula espinhal, tá? Então, a gente tem dois grandes paquímeros, um paquímero ventral e um paquímero dorsal, como a gente está observando aí nessas imagens. Nesses paquímeros, então, a gente vai ter aí preenchimento desses paquímeros, desses espaços, por estruturas específicas, tá? Então, no paquímero dorsal, sempre eu vou ter a composição da formação do sistema nervoso, né? E no paquímero ventral, a gente vai ter a formação dos órgãos das vísceras que vão estar localizados nesses compartimentos, que seria, então, o tórax, o abdômen e a pelve, né? Então, eu tô falando para vocês de paquímero, não se confunda com paquímetro. Paquímetro é esse instrumento que a gente utiliza para fazer medições, tá? E paquímero é a compartimentação aí dessas duas grandes cavidades, que seria a dorsal e a ventral. Então, aqui, ó, numa visão lateral, né, num corte do plano mediano e aqui num corte frontal para a gente observar essas cavidades. Então, cavidade craniana mais o canal vertebral é onde vai estar aí o paquímero dorsal, composto aí, preenchido pelo sistema nervoso, tá? E a formação do paquímero ventral, composto pelo tórax, abdômen e pelve, onde a gente vai ter a observação dos órgãos, das vísceras, que compõem e estão localizados em cada uma dessas cavidades, né? Aqui nessa plastinação, nesse corte feito aí de um indivíduo humano, a gente consegue visualizar bem as estruturas nervosas aqui e também algumas estruturas aqui, ó, na parte do paquímero ventral. Língua, cavidade nasal, o globo ocular aqui em cima, aqui algumas partezinhas de pulmão, tá? E agora vamos para uma terceira forma da gente também de delimitar e diferenciar estruturas aí numa observação anatômica, que é a estratimeria. Estratos nada mais é do que camadas, tá? Então, quando eu falar de estratimeria, estou me referindo aos estratos. Estratos com S, não é com X de extrato de tomate, tá, gente? Estratos de camada. Então, eu vou trabalhar sempre de uma estrutura mais externa para uma mais interna, ou então das mais internas para as mais externas, né? Então, a gente pode observar aqui, ó, pele, tela subcutânea, a fáscia muscular, que é essa membraninha que separa aqui os músculos, o músculo, os ossos aqui, vasos e nervos mais internamente em cada uma dessas estruturas, tá? Da mesma forma que eu observo isso numa peça anatômica, eu consigo diferenciar também isso em ilustrações feitas aí a partir dessas análises das camadas, dos estratos, né? E aí, essa estratimeria, ela também é muito utilizada na parte da histologia, onde eu vou falar as camadas que compõem aí um determinado tecido, e esse tecido vai compor, então, um determinado órgão, por exemplo. Aqui, a gente está observando os estratos da pele. Se eu for falar, por exemplo, no abdômen, consigo também separar esses estratos, essas camadas, da mais externa a pele, a tela subcutânea, a parte da fáscia, né? A parte das camadas musculares que vão formar aí essa parede abdominal, até chegar à parte mais interna, onde vai estar localizada aí os órgãos propriamente ditos, tá?
E para não ficar dúvida nenhuma, vamos fazer um teste. Qual que é a parte mais externa aqui nessa imagem, que é um corte da coxa? Tá? Então, a gente está vendo nada mais do que um pernilzinho humano. Eita, a coxa humana. Então, mais externo, pele. Depois, tela subcutânea, músculos. Aliás, a face antes, né? A face vai recobrir todos esses grupamentos musculares. Músculo. Mais interno de tudo, o osso. E ainda entremeada entre essas estruturas, a gente vai observar vasos e nervos também, né? Então, para essa nossa conversinha de hoje, deixo aí para vocês algumas referências para vocês procurarem e estudarem muito mais, porque, né, estudar é maravilhoso. A anatomia, então, é super interessante. E lembre-se, se a base é sólida, quem faz o topo é você. Deixa o seu joinha, um like pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, que em breve teremos mais vídeos super interessantes. Falou, galera! Faz Pix!